Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Faz algum tempo que eu não faço alguns videozinhos e o pessoal deve estar um pouco de saudade, eu também estou com um pouco de saudade de vocês, falando sério. Eu tenho que explicar algumas coisas, porque que o canal está nessa fase, né? Eu fiz um ano sabático, mais ou menos, né? Primeiro, o último vídeo que eu fiz relevante de fato, assim, que tivesse alguma coisa com cenário, com críticas de governos, isso foi quase há um ano atrás, uma coisa nesse sentido. E apesar dos pesares, eu quero informar vocês que o canal está atualizado. E eu explico por que eu digo isso. Porque eu estava muito à frente do meu tempo em matéria de análise de cenário. As coisas que eu falava ainda estão acontecendo e ainda estão para acontecer. Tem muita coisa que ainda está para acontecer, né? Então, vocês que me seguem há algum tempo no canal, tem muita coisa ainda acontecendo daquilo que eu falei, né? Não mudou, o cenário estagnou, né? E esse ano não fez grande diferença, não fez, apesar de tudo que aconteceu durante esse ano. Se vocês compararem este ano em relação ao ano anterior, o ano anterior de fato teve algumas mudanças que influenciaram para o ano que vem. Mas este ano foi um ano que se levou praticamente com a barriga, não tem grandes mudanças, grandes modificações. Dito isso, né, explicar o que eu pretendo fazer doravante. Eu pretendo, né, a minha intenção é lançar, e eu me preparei durante este ano, não fiquei parado, né? Eu me preparei durante este ano para que nós lançássemos um projeto de uma revista, tá? Então, esta revista vai contar com vários autores, vários textos de pessoas, lideranças das redes sociais. E a gente vai tentar levar das redes sociais para as ruas aquele discurso, né, que fala exatamente o que o povo quer comentar nas redes sociais e que a imprensa fale. E que a imprensa não fala, né? Então eu quero que essa revista seja a voz das redes sociais nas ruas. E para um público classe A e B, né? Uma coisa de um bom nível. Então uma revista de boa qualidade, com bom material, com bom trabalho, que vai ser um site também, então, ou seja, vocês vão poder divulgar isso pelas redes sociais. A revista, vocês vão poder ter ela física, eu vou fazer uma tiragem inicial de 20 mil exemplares. Vocês já podem, desde já, eu vou deixar o número da conta para quem quiser, e aí, por favor, passe o DOC, né? Vai ser R$10 por edição. No primeiro ano vão fazer 6 meses, então, para tu ter uma edição completa, né? Será um ano completo, será para assinar a revista, serão R$60. R$60 não é para matar ninguém, né? Então quem quiser já ter uma assinatura de um ano inteiro, neste primeiro ano será R$60. No ano seguinte, R$120, é R$10 por mês, mais o custo de envio, né? O custo de correio, e aí vai estar definido quanto para cada região, né? Se for aqui para Porto Alegre, ou o Rio Grande do Sul, coisa assim, deve ser mais em conta, né? Porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul, é o custo de envio, mais o custo de envio, né? Então, mas a revista vai custar R$10 por mês, né? É a assinatura da revista. E isso é a forma que eu fiz para poder transformar o nosso processo. Eu vou buscar também anunciantes, né, para dentro da revista e tudo, mas se nós tivermos uma média de 1000 assinantes, né, a revista praticamente se lança sozinha, né? Então, independente de anunciantes ou não. Então,
eu preciso de uns mil assinantes por mês, e aí eu tenho como dar conta do custo da revista. Né? Mais ou menos 1000 assinantes, cobre as minhas despesas, morro no zero, né? As minhas despesas são cobridas, simplesmente, não vou ter lucro nenhum, mas eu consigo lançar essa revista. Tá? Então, quem quiser ajudar, eu vou deixar aqui embaixo essas informações. Dito isso, eu vou fazer uma breve análise do cenário atual. Né? Então, vou dar o nome desse vídeo de Apartheid Fake de Lula. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque a única coisa que agora, neste final de ano, eu posso fazer um vídeo que tenha alguma coisa que acrescente alguma informação para o ano seguinte. As outras informações, as outras coisas não estão com tanta relevância quanto este fato em si. Né? Lula, agora dia 24 de janeiro, vai ser julgado na segunda instância aqui no TRF4, né, da 4ª região federal, né, da Justiça Federal, e pode ser que seja dado voz de prisão a Luiz Inácio Lula da Silva já nesse momento. Né. Acontece a possibilidade, não que ele vá ser dada a voz de prisão exatamente para ele, mas pode acontecer, pode acontecer. Bom, Lula está em franca campanha eleitoral. Ele se pré-lançou candidato à presidência da República, né, e está fazendo campanha antecipada. Isso por si só já é um crime, né, porque ele deveria ser cassado o direito político dele exatamente por estar fazendo campanha eleitoral. Alguns cartazes estão sendo colocados nas cidades, né, ameaçando uma guerra civil se as pessoas prenderem Lula. Isso, cartazes apócrifos, mas com apoio, né, nada contrário de Lula a respeito disso, nem do Partido dos Trabalhadores contra isso. E Lula é presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, então isso seria motivo de incitação à violência, seria motivo e formação de bando, quadrilha, incitação ao ódio, coisas nesse sentido, seria motivo suficiente para a extinção do Partido dos Trabalhadores também. Até agora a justiça não se pronunciou a respeito desse tipo de situação. E o pessoal também está preocupado com a reação, a possível ausência de reação das Forças Armadas a respeito disso. Então tudo isso são fatores que assustam. Né? As pessoas estão falando muita coisa nas redes sociais, dizendo, olha, se as Forças Armadas não agirem, o povo vai reagir, porque vai ser guerra civil realmente, alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas estão com medo e estão tensas a esse respeito. Né? Isso por um lado. Do outro lado, chega um pessoal agora nas redes sociais dizendo que, declarando um deputado federal, não me lembro quem foi exatamente, dizendo que se Lula for preso será o novo Nelson Mandela. Então vamos ver. O apartheid era uma situação onde uma minoria branca governava uma maioria negra dentro de um país negro. Então havia um preconceito, né, de uma minoria sobre uma maioria, né, e havia sim preconceito de cor, de raça, né? Então aí entre raça branca e negra, na verdade só existe uma raça, a raça humana, né? Mas havia aquilo naquele momento daquela situação. Nelson Mandela ficou preso por lutar contra este tipo de situação de apartheid,
E uma vez liberto, ele conseguiu até se tornar presidente daquele país, da África, né? E ele não teve ódio, ele fez um governo misto. Ele, ao invés de fazer a questão de geral, porque agora ele era a maioria, representava a maioria, ele poderia ter simplesmente ido contra os brancos. Não, o que ele fez? Ele usou os brancos para construir uma nova África, tá? Um novo país. Ele não incentivou o ódio, ele não incitou a violência, ele incitou a paz. Tá? É bem o oposto do que Lula está fazendo neste momento. É o contrário do que Lula está fazendo neste momento. Lula não será preso de forma injusta. Ele não está sendo preso por uma questão. Ele está dizendo que está sendo preso por injustiça e por questões políticas, o que não é verdade. O Michel Temer, por exemplo, também está sendo investigado e também corre risco de ser preso uma vez que perca o mandato, né? E ele é vice de Dilma Rousseff, e num governo do PT, do PMDB com o PT. Então, eu, por exemplo, eu votei contra a Dilma. Obviamente, eu votei no Aécio Neves. Independente se ele vai ser preso também ou não, eu não tenho corrupto de estimação, né? Então, eu votei no Aécio para votar contra a Dilma, e ponto. Tá? Então, essas questões a gente tem que deixar bem claras. E, nesse sentido, eu alego o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva, ele e o PT, eles jogam povo contra povo. Eles geram a discriminação. Eles jogam povo contra negro contra branco, homossexual contra heterossexual. Eles geram o preconceito e a discriminação. Se há um apartheid aqui, quem criou esse apartheid foi exatamente o PT. Então é um apartheid artificial. Um apartheid artificial, criado, gerado pela esquerda do Brasil, com intenções políticas de conquista e manutenção do poder. Por puro preconceito, por pura discriminação da parte desses grupos. E quem quiser ir contra isso, basta votar contra o PT. Ir contra o PT nas próximas eleições. Simples assim. Não importa quem vai ser o candidato do PT nas próximas eleições. Se vai ser o Lula, se não vai ser o Lula. Se você não quer que isso aconteça, um falso apartheid no Brasil, basta votar contrário ao PT. É uma proposta que eles estão lançando de preconceito e discriminação. A questão de violência civil, né, de preconceito e de guerra civil, alguma coisa nesse sentido, isso cabe à questão da justiça, cabe à questão da polícia. E se ele for preso, bom, talvez por terem os juízes daqui do Rio Grande do Sul terem entendido que ele mereça ser preso, porque são juízes diferentes daqueles outros que estão lá em Santa Catarina. Não são os mesmos juízes, são diferentes, e é uma outra instância, uma instância superior, né? Pode acontecer, né? E a gente sabe que boa parte dos ministros do STF foram indicados por governos petistas. E pode acontecer que um ministro, como acontece regularmente em relação a, agora recentemente, Gilmar Mendes, eu não vou deixar de dizer o nome dele, né? Gilmar Mendes tomou uma série de iniciativas unilaterais que prejudicaram a imagem nas vésperas do recesso do judiciário. Tomou uma série de iniciativas que prejudicou, inclusive, a questão de prisão e de investigação da Polícia Federal, né, e do Ministério Público em relação aos investigados, né, que estão
Eles não podem ter as prisões deles serem forçadas, né? Eles, por favor, o senhor nos acompanhe. Ah, não quero. Ah, então o senhor fique aí, porque a gente não tem direito mais de tirar o senhor da sua casa, né? A gente não pode mais removê-lo sem a sua autorização. O juiz Gilmar Mendes assim decidiu. Unilateralmente destruiu as investigações, os direitos de nós combatermos a corrupção nacional. E este indivíduo, que para mim representa muito bem o crime organizado nacional e que está togado, empossado de um poder que não faz jus, não faz por merecê-lo, né? Esse indivíduo pode sim, já assinou com a possibilidade, né, de livrar Lula da cadeia, né? Qual será a reação do povo a esse respeito? Ele pode também, de alguma maneira, atrapalhar a questão do TSE, porque no momento ele ainda é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E cabe a ele ainda decidir algumas coisas a esse respeito. Pode acontecer de que ele permita que Lula seja candidato, apesar de estar condenado em segunda instância. Então, apenas com uma revisão dessa questão ele pode fazer esse tipo de situação. Então veja bem, é um risco grande este. E eu estou comentando tudo isso para vocês, para que vocês entendam o que pode ainda acontecer como cenário nacional. A tendência, tá, é que se acontecer tal situação, tá, para o artigo 142 entrar em vigor, ele tem que acontecer ou uma guerra civil ou uma invasão estrangeira. Neste caso, a prisão de Lula, e isso eu vinha dizendo já fazia alguns anos que eu dizia isso, né? Para ser instalado o artigo 142 da Constituição brasileira, só pode acontecer isso se nós tivermos essa situação de invasão estrangeira ou de guerra civil, tá? Então, acontecendo a guerra civil provocada por Lula, né, e pelo PT, né, o caos social, aí pode ser chamada, pode ser convocada uma intervenção militar, que é diferente do que eu venho propondo, né, que eu propus no meu vídeo, que finalmente teve mais de 1000 visualizações, né? Eu fiz um vídeo em inglês, outro vídeo em português, solicitando um estado de exceção por tempo indeterminado, porque nós vivemos, segundo as minhas concepções, numa diafarmenoscracia, ou seja, no governo dos corruptos, pelos corruptos, para os corruptos, não numa democracia, no governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Diafarmenos é a palavra grega para corrupto, né? Cracia, governo. Então, eu entendo que hoje nós precisaríamos de um estado de exceção para arrumar toda a casa, né? E por tempo indeterminado, para retirar aqueles, por exemplo, vícios que o governo tem hoje, que são aparelhamentos ideológicos de Estado. Pontualmente falando, né? Por que eu condeno agora a intervenção militar neste momento? Porque Lula seria candidato, tá? Simplesmente isso seria algo que favoreceria ele o estado de exceção, nesse caso, não teria o problema que a intervenção militar promoveria. A intervenção militar prevista na lei é durante 30 dias, renovado por mais 30. E a função dela específica é de promover um novo pleito, né? Neste momento, com a intervenção militar, se já tivesse acontecido, Lula seria candidato imediatamente. Então, isso prejudicaria a questão, porque o que acontece? Ele está bancando de mártir, ele quer ser mártir. Por que Lula não vai fugir do Brasil? Lula sabe que se ele fugir do Brasil, ele é morto pelos próprios companheiros dele. Ele tem consciência disso, porque ele é mais importante morto do que vivo. Ele vira mártir.
Então, se ele sai do Brasil, não tem mais motivo nenhum para proteger ele. Ele é positivo dentro do Brasil. Ele fora do Brasil, ele é mais importante morto, inclusive para os companheiros dele, né, para os ditos companheiros dele, do que vivo. Porque morto, ele vira um mártir, ele vira um ideal. Né? E aí diz, os opositores de Lula mataram ele. Nunca vão dizer que foram eles mesmos que mataram Lula, pelo contrário. Ele sabe disso, por isso ele não vai fugir do Brasil. Tá? Então, ele tem consciência, tanto que a morte de Marisa é cheia de suspeitas, né? até uma série de dúvidas a respeito dessa situação, né? Porque foi muito conveniente, foi muito dentro do período que era necessário acontecer alguma coisa que desse uma justificativa para inocentar Lula. Então, Lula botou todas as culpas em Marisa, né? Fez do velório dela um palanque eleitoral e ainda botou depois na justiça todas as culpas sobre o questão do triplex na própria Marisa. Tá? Então, como não tem mais essa situação, se ele fugir do Brasil, ele provavelmente será morto e ele sabe disso, por isso ele não vai fugir do Brasil. Né? Ele vai tentar ser candidato. Se não for candidato, se for preso, querem botar ele como um tal de Nelson Mandela. Esta configuração, né, é um falso apartheid. Eu já expliquei no início por quê. Né? Então esse apartheid fake, né, criado, gerado com intenção de promover o caos social, pode fazer uma depredação aqui em Porto Alegre inicialmente e depois, posteriormente, em todo o território nacional. A intenção é criar um conflito, um caos, de forma que haja a imposição do governo pela força. Né? Então eles querem tomar o poder, dar um golpe de Estado no Brasil, agora em 2018, dessa maneira. Né? Então eles vão tentar dessa maneira fazer isso. Se houver essa tentativa de golpe de Estado, aí entra a necessidade realmente de um contragolpe por parte das Forças Armadas. Né? Espera-se que não seja necessário, mas se for necessário, não tenho dúvida nenhuma que as Forças Armadas vão defender o Brasil contra qualquer inimigo interno ou externo que seja. Né? Não por uma questão político-partidária, mas por uma questão de nação e de Estado, pura e simplesmente. Então, eu estou tranquilo a esse respeito. Né? E eu quero informar vocês, então, que basicamente é isso. Fiquem tranquilos, apesar de dia 24 de janeiro estar perto, né? Eu acredito que nós vamos ter umas férias razoavelmente tranquilas. Se houver algum conflito, vai ser muito pontual e vai ser resolvida a questão bem rapidamente. Tanto que escolheram a data do dia 24 de janeiro para fazer o julgamento de Lula, porque é férias. E a maior parte das pessoas vai estar preocupada em descansar e fazer férias. Então, isso vai atrapalhar consideravelmente as mobilizações desses grupos de esquerda, desses esquerdopatas, desses sociopatas, desses radicais, né, extremados, que querem inverter os valores, inverter os princípios, inverter todas as necessidades que nós temos dentro da nossa legislação para que se promovam ou politicamente ou retornem ao poder. Eles ficaram 13 anos no poder e querem voltar e ficar mais 20 anos ou mais. Né? Eles querem fazer uma lavagem cerebral, querem transformar isso aqui ou numa Cuba, ou numa Venezuela, ou numa China, numa Coreia do Norte. Eles querem esse tipo de administração para o Brasil. Se vocês não querem isso, simplesmente não votem neles. Façam o favor de não anular, não votar em branco, não se abster de votar, não cair na asneira de dizer a urna é fraudada, isso e aquilo. Ela tem seus problemas sim, mas
Só através de votos brancos e nulos, que podem ser votos manipulados, é que ela realmente vai tomar essa postura. Se você der um voto válido, o voto válido não tem como ser alterado, não tem, porque teria muita dificuldade de fazer essa migração, né, de um voto para outro. Os votos que eles conseguem mudar são os votos em branco e os votos nulos. Então, se você votar em branco, se você votar nulo, se você não votar, você está aumentando, melhor, reduzindo o coeficiente eleitoral e aumentando as chances de que aquelas... Porque o pessoal de esquerda, gente, eles não anulam, eles não votam em branco e eles votam em alguém. E aí, por isso que eles ganham. Tá? Então, se você é uma pessoa consciente, vote, né? Faça a sua parte. E eles querem esses votos inválidos para poder fazer as manipulações, né? Gilmar Mendes, né, ainda presidente do TSE, então vocês imaginam como é que vai ser a situação. Se houver uma modificação, né, aí pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido, mas tem que haver provas a respeito disso, né? Só indícios não basta, né? E quem tiver provas tem que apresentar, porque senão a situação vai continuar igual. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Que essas mudanças são as mínimas, essas situações são esse cenário que eu estou cantando para vocês agora, é o cenário que vai gerar o início do ano que vem, pelo menos os primeiros meses. Então o que eu estou fazendo, na verdade, estou fazendo um vídeo para que vocês tenham tempo e condições de divulgar, e esse vídeo é o vídeo que vai nortear este primeiro mês. Este primeiro mês vai ser com base nisso. Primeiro, segundo mês é mais ou menos assim. Se acontecer alguma coisa no Brasil em relação após a prisão de Lula, que é uma das possibilidades de guerra civil, uma das possibilidades de intervenção militar, uma das possibilidades de estado de exceção, uma das possibilidades de transformação nacional, tudo isso pode acontecer, e até mesmo antecipação eleitoral, tudo isso pode acontecer ou não a partir do dia 24 de janeiro. Então não adianta a gente se escabelar antes disso, e é preciso entender o que está acontecendo no dia 24 de janeiro. Qual é a intenção do Lula e do PT no dia 24 de janeiro. Então o que eles querem fazer? Eles querem fazer um falso apartheid. Um apartheid específico para a eleição do Lula presidente do Brasil e retomada do PT do poder do Brasil, né? A conquista e manutenção do poder do Brasil. Isso é uma tentativa de golpe, isso é um golpe de Estado. Pode haver um contragolpe por parte das Forças Armadas. Então, este cenário está desenhado, tá? Então, é a única coisa que pode ser acrescentada a tudo que eu falei já no passado, no ano anterior, que este ano não fez grande diferença. Agora está quase dentro do período, nós estamos no dia 27, nós estamos a menos de um mês da data crucial, né? E vale a pena agora então eu informar vocês de tudo isso que está acontecendo, né? Espero que tenham gostado. Desculpa se demorou um pouquinho mais o vídeo, mas é importante que vocês tenham todas essas informações. Por favor, relembrando, né, aqueles que quiserem, puderem, já assinem, colaborem com o projeto da revista, né, que nós vamos logo em seguida já fazer o primeiro exemplar e fazer a distribuição nacional, né? Então os colunistas já fizeram seus artigos, já me enviaram, estou finalizando, né? Agora tem que fazer a parte de edição só, e ainda no mês de janeiro será lançada o primeiro exemplar da revista, né? Que logo que for lançado eu falarei o nome, tudo direitinho, mas eu já estou mandando o número da conta, e aqueles que quiserem serem assinantes vão ter o primeiro exemplar desta revista, que eu estou mantendo até o nome em segredo, porque será realmente uma transformação do Brasil. A proposta da revista é de transformar o Brasil em todos os sentidos, né? Nós vamos ter posição, não vai ser uma revista de esquerda, né? Nós vamos ter uma posição.
E esta revista ela vai desqualificar, né, aquele discurso do mimimi. É uma revista de meritocracia, é uma revista de princípios, de valores, de ética, de cidadania, né? Então é algo dentro da minha linha, da linha do meu comportamento, da minha postura. Eu busquei lideranças das redes sociais que eu confio e que eu sei que falam em nome de vocês, né? Então eu uni forças com outras pessoas que falam e pensam, né, um país honesto, probo, ético, né, correto, legal, né, e que não falam besteira, né, que não ficam incitando a violência ou criando condições pejorativas. Então a gente vai dar o contraponto àquele discurso do mimimi, mas tudo na classe, na categoria, né? Então eu espero que vocês gostem. Aqueles que quiserem ter um exemplar disso ou mais, né, para poder colocar no seu escritório para as pessoas verem, para poder abrir, mostrar para outras pessoas, porque tem muita gente que não tem acesso às redes sociais, não tem acesso à informática, não tem acesso ao computador. Então é importante para essas pessoas terem uma revista. Essa revista vai ser também vendida em banca, não sei se posteriormente tudo, a gente vai tentar fazer distribuição, né? Mas o primeiro processo nós vamos colocar elas nas redes sociais. Então vai entrar como um portal, vai entrar, as pessoas vão poder divulgar isso, aquilo, e ao assinar a revista você vai estar ajudando a construir essa revista, né? E vai estar ajudando a fazer a divulgação desses artigos permanentemente. Então isso vai ficar, por exemplo, numa sala de um escritório de um advogado, por exemplo, de um médico, uma coisa assim. A pessoa vai ler o artigo, ela vai ver aquilo que está acontecendo nas redes sociais, diferente do que hoje acontece, porque hoje o pessoal das redes sociais não tem voz, não tem vez, né, quando quer falar esse tipo de assunto, quando quer falar esse tipo de coisa, e de um modo mais sério, mais técnico, né, não sem aquela questão da ficção, né, da teoria da conspiração, né, sem a destruição da máquina do Estado, negócio assim. Não, vamos reconstruir o Brasil, vamos fazer um Brasil melhor, né? Essa revista tem essa intenção de reconstruir o Brasil, de apresentar propostas de transformação social nacional. E nós vamos apresentar propostas, né? Vão ter ideias, propostas transformadoras de fato de direito, inclusive de reforma política nacional, tá? Essa é a intenção. Eu espero que vocês apoiem, né? Gostem dessa situação. Eu me preparei durante um ano para isso e eu espero que vocês tenham gostado da novidade, né? Peço desculpas por ter demorado tanto, mas era importante que eu fizesse a coisa bem feita, né? E eu acho que fiz, né? Vocês é que vão julgar quando o trabalho todo estiver pronto, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.